Olá pessoal, sou Reinaldo, instrutor técnico da Ford. Nesse vídeo vou responder algumas perguntas relacionadas às anomalias que podem ocorrer no veículo. Vamos lá? Como investigar uma anomalia descrita pelo cliente? Sabemos que defeitos frequentes são fáceis de se localizar, porém, alguns problemas intermitentes necessitam da investigação, certo? Quando a anomalia não aparece logo de cara, você deve fazer algumas perguntas para o cliente, tais como: qual era a temperatura do veículo no momento da anomalia? Qual era o tipo de clima quando aconteceu a anomalia? Se estava chovendo, com sol, tempo úmido, entre outros. Quais eram as condições de condução quando o problema ocorreu? Por exemplo, o veículo estava carregado, com o acelerador totalmente acionado. Além disso, busque indícios de outras causas, como o tipo de combustível que o cliente usou e a sua respectiva qualidade. É muito provável que você necessite fazer o teste de estrada no veículo do cliente. Quando o cliente descreve uma anomalia, devo me concentrar apenas nela? Na verdade, você deve prestar atenção em tudo. Geralmente, o cliente se concentra naquele único problema e talvez não perceba as outras anomalias que o veículo possa apresentar. Por exemplo, pode ser que o cliente traga um veículo com problema de luz e advertência do motor acesa, mas durante o teste de estrada você ouve um ruído grave do rolamento de roda. Se você perceber qualquer outro problema, não deixe de comunicar para o cliente. Como identificar os defeitos que o sistema apresenta quando acende uma luz no painel, por exemplo, ou há um alerta de código de erro? É preciso que você conheça muito bem o funcionamento do sistema do veículo. Faça o seguinte: durante o teste de estrada, observe também os momentos que aquele problema não ocorre, como, por exemplo, as falhas de ignição que ocorrem em estradas irregulares, mas não ocorrem no asfalto. Isso pode indicar um curto-circuito ou mau contato. Como exemplo, podemos confundir a vibração de um mau funcionamento de conversor de torque, que pode parecer uma falha de ignição. Ao identificar o defeito, tenha certeza que a sua oficina pode realizar o reparo. Quais são as boas práticas de um atendimento ao cliente? Temos algumas dicas e orientações para que você faça um bom atendimento. Concentre-se na anomalia que o veículo apresenta, sem relatar opiniões aleatórias. É claro, se observar que o veículo precisa de manutenção, informe para o cliente. Nunca subestime o custo de reparo ou baixe o preço para o cliente. Você poderá ter custos extras, afinal, o barato pode sair caro. Não assuma que os reparos que você fez irão resolver todos os problemas do veículo. Por exemplo, substituir uma bobina não impede que a transmissão apresente um patinamento. Jamais faça promessas que não possa cumprir. É preciso tranquilizar o cliente, mas nada de dizer que vai entregar o carro no mesmo dia. Se isso não acontecer, você perde a confiança do cliente. Como fazer diagnósticos de sistemas que não conheço? Para compreender a operação de um sistema, verifique como ele normalmente funciona e veja quais são os seus possíveis defeitos. Por exemplo, você observa uma vibração intermitente que não consegue achar qual a origem. Talvez você não tenha considerado que os parafusos de fixação do compressor do ar-condicionado estejam soltos, já que toda vez que ele é ligado, a vibração ocorre. Verifique os códigos de defeito, DTCs. Sempre preste atenção aos códigos de defeito do seu scanner, pois são essenciais para identificar e determinar o que deve ser feito para corrigir o defeito. Lembre-se de que algumas falhas podem não gerar um DTC de memória contínua, a não ser que a falha tenha durado por, no mínimo, 5 segundos. O DTC só é gerado se o módulo de injeção monitorou o componente ou o circuito com uma falha intermitente. Se isso não ocorrer, você precisará diagnosticar o problema com base no sintoma. Quais são as boas práticas para identificar anomalias intermitentes? Você deve realizar uma série de procedimentos para identificar uma anomalia intermitente. Para começar, tente reproduzir os sintomas intermitentes. Assim, seu diagnóstico será de sucesso. Lembre-se de que o sintoma deverá estar presente, senão o resultado dos testes não será confiável. Como o processo é um pouco extenso, vamos realizar as perguntas e as respostas aos poucos, para que você possa fixar melhor o que fazer. Vamos lá? Qual é a primeira etapa para identificar uma anomalia intermitente? Primeiro, faça o teste de estrada para reproduzir as mesmas condições que o sintoma ocorreu.
Por isso, converse com o cliente para investigar qual foi essa condição e analise os dados da estrutura de congelamento ou de condução do veículo em diversas condições. Por que não se deve mexer no chicote de fiação e nos componentes relacionados durante o teste de rodagem? Pois, sem querer, você pode colocar um fio que está em curto intermitente com aterramento de volta ao lugar, ou estabelecer uma conexão que estava frouxa. Assim, você não conseguirá reproduzir o sintoma durante o teste e a falha pode reaparecer no futuro. Como recriar um sintoma intermitente orientado pelo código de defeito? Quando um código de defeito é gerado, ele armazena na memória o momento exato que o problema apareceu. Esses dados são capturados pelo módulo da injeção e são específicos como a temperatura do ar, velocidade do veículo, RPM do motor, ângulo de aceleração, temperatura do motor. Ao analisar o código de defeito, você consegue saber exatamente quais eram as condições operacionais do veículo quando a falha aconteceu. Fique atento porque você só poderá observar a anomalia por um curto período de tempo e capturar os dados de sua ferramenta de diagnóstico, enquanto os sintomas estão presentes. A partir daí, os dados poderão ser analisados para determinar a causa da anomalia. Como é feito o teste de manobra? O teste de manobra é quando você movimenta o chicote de fiação ou toca levemente em um componente enquanto observa a resposta, a fim de reproduzir o sintoma e diminuir a área afetada. As falhas intermitentes podem ser geradas pelas vibrações ou pelo movimento do motor. Você deve monitorar com sua ferramenta de diagnóstico ou com um multímetro. Como é feito e para que serve um teste de encharcamento? Você sabia que a água é um bom condutor de eletricidade? Um teste de encharcamento consegue reproduzir os sintomas quando você borrifa a água na área suspeita e monitora os dados para ver se a falha intermitente existe, porque esse componente pode não apresentar problemas quando está seco. Como realizar um bom serviço de diagnóstico? Investigue qual foi a causa do problema. Isso porque se a origem do problema for externa e você realizou o reparo para eliminar o sintoma, não terá resolvido a causa e ele com certeza vai aparecer de novo. Por exemplo, vamos supor que você observou falhas no módulo do controle e fez a troca dele, mas você não identificou a causa, que foi infiltração de água no conector. Com certeza a falha vai acontecer de novo. E se houver uma falha em um único componente, mas tem vários desse mesmo tipo no veículo, como por exemplo bobina de ignição sem cabo? Nesse caso, você deve avaliar o tempo e quilometragem e a condição do veículo. Se a quilometragem for alta, informe para o cliente que esses componentes devem sofrer desgastes iguais e podem apresentar falhas em breve. Desta forma, você prepara o cliente para o eventual futuro reparo, evitando que ele pense que essa troca resolverá todos os problemas. Aproveite todas essas informações para oferecer o melhor serviço ao seu cliente. Quanto mais você investigar e antecipar soluções, mais confiança o cliente terá no seu trabalho. Fique sempre ligado no site Reparador Ford e confira os próximos vídeos. Até mais!